Seguimos agora para a primeira conversa desta tarde, uma conversa dedicada à categoria Pessoas, com o tema Inovação que transforma a prevenção e a segurança nas equipas. Para isso, convido a subirem ao palco Lénia Dias, Head of Quality, Safety and Environmental Department na Anywind, que foi vencedora da 4ª edição da categoria Pessoas, Nuno Pinto de Magalhães, Vice-Presidente da CCIP, Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, e para moderar, Camilo Lourenço, comentador e fundador da Cor do Dinheiro. Então, boa tarde e obrigado a quem se candidatou, obrigado a quem está aqui. Nós temos 5 anos disto já sabemos muito sobre estes processos, já temos alguma experiência sobre as empresas que participam, porque é que participam, e há aqui um objetivo fundamental no meio disto tudo, que é assim: seguros é prevenção. Okay? Esta é a alteração de mentalidade que nós queremos passar para as empresas. E a razão é muito simples. É que quando olhamos para os seguros com uma ideia de eu estou preparado, se acontecer alguma coisa depois vão-me pagar, isso é uma estupidez. Isto é o passado. E nós queremos... E porquê é que isto é importante? Porque a indenização resolve poucos problemas. O que resolve problemas na continuidade do negócio e no sucesso do negócio é como é que nós prevenimos esse problema. Como é que nós antecipamos aquilo que pode acontecer e evitamos que isso aconteça. E isso é que é fundamental. E o objetivo deste prémio, há 5 anos que andamos a insistir com isto e a explicar isto às empresas, felizmente cada vez com mais sucesso, é algo que nos deixa muito satisfeitos. Eu tenho aqui 2 pessoas, o Nuno e a Lénia, com quem vou conversar um bocado sobre isto. Lénia, pegando no caso a vossa empresa, como é que a inovação pode prevenir e pode garantir mais segurança nos processos de trabalho? Na nossa empresa, a inovação é essencial na prevenção. E nós, quando pensamos em inovação, se calhar pensamos sempre em sistemas novos, em sistemas informáticos, em drones e coisas moderníssimas. Não, a inovação, no nosso caso, não se trata nada disso. Trata-se de agir a nível de prevenção. Às vezes basta olhar para aquilo que já fazemos, para problemas que já tínhamos, com um olhar novo. Uma nova visão sobre temas já mais antigos, às vezes ajudam a inovar a situação e a resolver os problemas. E é essencialmente antecipando sempre. A nossa atividade aí se obriga, porque nós somos, para quem não sabe, uma atividade que trabalha no alto risco, por assim dizer. Nós montamos aerogeradores e automaticamente o risco é uma coisa que está sempre presente e somos obrigados a prevenir, sempre. Aproveito para dizer que a empresa foi nos vencedoras do ano passado, portanto é um bom exemplo de boas práticas também. Nuno, e no vosso caso, no caso da inovação, como é que isto pode mudar a questão da prevenção e também da segurança? Bom, antes de mais nada, queria agradecer o convite da CCP. Eu sou o newcomer no júri. Queria dizer que aprendi imenso com o júri, com esta experiência e com os casos apresentados. Propriamente eu não venho do negócio dos seguros, venho do negócio das bebidas, das cervejas, e portanto foi uma aprendizagem e gostei imenso. Muito obrigado. E parabéns também já fiz parte de outros júris e fiquei muito bem impressionado com a organização e com o trabalho feito a montante pela equipa. Muitos parabéns. Para responder ao seu caso... Mas é assim, vai ver que como o Nuno vai continuar connosco nas próximas edições, daqui a 2 ou 3 anos já quase pode trabalhar para a AGEAS. Já todos nós sabemos de seguros. Pronto. Bom, eu acho de facto a pergunta eu como já trabalho há mais de 50 anos e tenho visto nas empresas uma mudança de uma cultura reativa para uma cultura preventiva. E de facto é uma constatação clara na empresa onde trabalho há 50 anos, que é a Central de Cervejas, verifiquei essa mudança organizacional. Tanto é que hoje em dia, faz parte até do grupo Heineken onde nós nos integramos, o fator segurança faz parte dos bónus da administração. A segurança? A segurança. Faz parte. É um KPI. É um KPI basilar. Todos os managers da companhia são analisados pela segurança. Com indicadores, obviamente que a data aqui é importantíssima. Mas queria também contar um caso de inovação, porque um dos riscos maiores que nós tínhamos na nossa atividade e que tinha a ver com doenças ocupacionais ou profissionais era o problema do ruído. As nossas linhas de enchimento têm um barulho enorme por causa das garrafas. E nós tínhamos problemas de surdez profissional permanente. Nos primeiros anos, ou nos longos anos, desenvolvíamos com auriculares, com equipamentos de proteção individual. Mas estudámos e desenvolvemos com
Os trabalhadores. Foi uma coisa partilhada, porque é importante também envolver os trabalhadores. Ter o feedback também. Ter o feedback deles. Desenvolvemos uma insonorização do enchimento. E hoje o enchimento está insonorizado. É um exemplo que eu posso dar. Mas também a consciencialização de termos criado socorristas, cursos de socorristas, que temos uma equipe de socorristas, ou termos uma ligação preferencial, que também temos riscos de incêndio grande, aos bombeiros de Vilonga, com uma permanência, uma proximidade, leva-nos a inspirar uma confiança e um ambiente de trabalho e um estímulo de bom ambiente ao nível laboral. As pessoas, aliás, gosto imenso que esta call tenha começado pelas pessoas, porque para mim as pessoas é o ativo mais importante das companhias, a par das marcas, como no caso específico, e é ótimo ter começado pelas pessoas. O impacto é imediato, não é? É imediato. Lénia, no vosso caso, que são uma atividade de alto risco, mas mesmo de alto risco, Nós mesmos, sim. como é que vocês conseguiram passar esta preocupação para as pessoas? Porque isto começa com as pessoas. Não vale a pena fazermos regras, porque se elas não forem percebidas por quem está abaixo de nós, não os vão cumprir. Não, sem dúvida. E, aliás, fazer regras e querer implementar regras não é a solução. Parte mesmo das pessoas e é realmente o nosso maior foco, porque isto é, no fundo, uma cultura de segurança. E convém, e a parte preventiva mais importante da nossa empresa é realmente tentar absorver as pessoas e incluí-las neste projeto para que elas percebam, que é para o bem delas e que não estão só a implementar regras só porque sim e que não estão só a cumprir. Elas são parte essencial do projeto, são parte essencial do processo e só conseguimos realmente estas melhorias com a ajuda delas. E isto é feito de forma transversal, ou é por equipas, ou por setores? No nosso caso, tendo uma logística um bocadinho diferente, porque os nossos projetos funcionam todos lá fora, nós acabamos por fazer isto de cima para baixo e acaba por ser transversal e esperemos que a mensagem chegue a todos da mesma forma, mas acaba por vir de cima para baixo e por se expandir até a todos. Desde o momento em que começaram a implementar estas metodologias, notaram que, do ponto de vista de resultados, isto teve impacto? Teve muito impacto. Pode parecer uma coisa muito simples, porque o nosso projeto era uma coisa muito simples e a prevenção não precisa de ser uma coisa complicada, mas a verdade é que é assim, no nível de situações inseguras ou de near misses, como nós lhe chamamos, o reporte foi muito maior desde que começámos com este programa e com esta política. Os incidentes também baixaram imenso e os nossos índices de sinistralidade estão como nunca estiveram antes, estão muito baixinhos, tendo em conta a nossa atividade. Uma das coisas que mais me impressionou no ano passado, no vosso caso, quando nós olhámos para as imagens, foi a preocupação que tem que se ter, porque aquelas pessoas vão lá em cima às torres, não é? Fazer manutenção. Ora, como é que se desenha um mecanismo de segurança, de prevenção primeiro e de segurança para quem está a operar naqueles casos? As pessoas não vão só fazer manutenção, a torre cresce com as nossas pessoas. Exatamente, a própria montagem. Ela vai crescendo connosco, somos nós que as vamos montar. Mais dificuldade ainda, estamos a falar de componentes enormes, gigantescos, cada vez maiores, felizmente, a inovação na nossa área, as pás são cada vez maiores, cada vez mais pesadas e isso torna o desafio ainda maior. É preciso repensar tudo, acabamos por ter uma área também muito técnica, que tem que estar aliada com a nossa área de prevenção, para que ande par a par e para que as pessoas continuem a montar aerogeradores cada vez maiores, mas sempre em segurança. Nuno, nas empresas nós dizemos que a parte mais difícil é passar as ideias do board cá mais para baixo. E sobretudo quando estamos a falar de linhas, no caso, vosso caso, de linhas de enchimento, que têm vários riscos, como é que se faz essa passagem? Nos últimos anos as empresas tiveram uma grande mudança da forma de atuar, da cultura organizacional. Nós vivíamos numa cultura hierárquica e hoje em dia vivemos numa cultura de rede. E há bocadinho, quando eu dizia que envolvíamos os trabalhadores, através dos seus representantes, através das equipas, começou a ser um assunto comum. Não era uma ordem, não era uma instrução, e as pessoas começaram a ver aquilo como fosse uma coisa delas. E isso fez o clique. A cultura em rede, e hoje em dia, aliás, o chefe deixou de ser um chefe, passou a ser um gestor, uma equipe, partilha tudo, houve a opinião, mas depois decide, e ainda bem. Mas a cultura de rede é, de facto, uma transformação enorme na companhia para tudo, e nomeadamente para as questões de segurança. E notaram uma diferença? Enorme. Mudaram a política? Enorme, porque temos os dados, temos a data de acidentes, a sinistralidade baixou,
Obviamente, no momento em que tivemos um novo negócio, que foi o negócio da distribuição, Sim. que não tínhamos distribuição capilar no canal Horeca, começámos a ter imensos acidentes, porque de automóvel, Claro. E manejamento? mas tínhamos um benchmarking também, porque como somos uma empresa internacional, os KPIs comparava com o que se passava em Espanha ou o que se passava em França. E isso levou quase um brio de competitividade entre as pessoas. Temos de ser tão bons quanto eles. Temos de ser tão bons como eles. Portanto, essa questão de desafio permanente, o brio, e celebramos. Eu lembro, a Água de Luso fez recentemente 2 anos sem acidentes de trabalho. Sem acidentes de trabalho? Uma festa. Com os trabalhadores todos. Essas coisas têm que ser celebradas. E nós celebramos pouco. Nós, Nas globalmente, empresas em nas geral. empresas. Sim. E é importante celebrar. Dá os parabéns. Isso é uma mudança cultural e organizacional importante que que temos de haja. fazer. Lénio, nós dizemos muitas vezes na estratégia de divulgação disto, ou seja, quando fazemos o marketing, dizemos às empresas assim: bom, repare, se você tiver um prémio, tem uma grande vantagem. É que, como antecipa, como previne, o prémio do seu seguro também vai ser mais baixo. Vocês notaram isso? E já agora? Se calhar não vamos falar Isto sobre aqui é para isso. responsabilizar a AGAs, não sei se já percebeu. Está mesmo a perguntar se o prémio baixou. É assim, não vai gostar da resposta. Eu tenho uma surpresa para si. Nós, o ano passado, não éramos sequer clientes AGAs. Por isso não é prática obrigatória. Caramba. Para Safei-me, sermos premiados e para sermos selecionados, nós não éramos clientes. Por isso, não posso fazer esse comparativo. Então, e outro efeito? Qual é o efeito que isto tem nas pessoas? Na Isto própria teve empresa e na concorrência? Isto teve um grande efeito. Parece uma coisa muito simples, mas teve um efeito, para já, primeiramente, nas nossas pessoas, porque foi o validar de um programa que nós já vínhamos a desenvolver há alguns anos e foi, no fundo, o reconhecimento externo. Nós já estávamos muito orgulhosos do nosso projeto, até porque nós temos também uma componente social já associada a ele, para além da inovação e da prevenção, por isso realmente foi o reconhecimento do nosso projeto. Por outro lado, os nossos clientes, e os nossos clientes neste caso são maioritariamente estrangeiros, embora não percebessem bem a dinâmica do prémio em si, foi-lhes explicado e eles realmente ficaram muito orgulhosos e parabenizaram-nos, porque realmente é a evidência de que nós prevenimos, e prevenimos tanto que fomos premiados. E isso faz muita diferença, sobretudo quando se está a trabalhar em mercados externos. Foi. Bom, mas eu presumo que, entretanto, passaram a ser clientes da AGAs. Pronto, eu suponho que sim, essa parte também já. Eu sou só segurança e Vá lá, qualidade. já valeu alguma coisa. Muito bem. Marta, já passámos 15 minutos, não é? Ou temos mais 5 minutos ainda para conversar? Onde é que está a Armanda? 4 minutos, ainda temos mais 4 minutos, podemos continuar. Nuno, e no vosso caso, notam que depois isto fez diferença na própria empresa e fez diferença depois na concorrência? Fez diferente. Bom, nós vivemos em concorrência permanente. É não é? verdade. Embora seja um duopólio, claro. Somos um duopólio, duas empresas têm 90% do mercado, que é uma coisa extraordinária. Ou seja, os lá de cima e os cá de baixo, para eu não referir marcas, mas eu lembro que nos anos 80 nós tínhamos um departamento de higiene e segurança de trabalho. Não temos. Cada manager deixou de existir. Cada está imbuído em cada gestor. Faz parte da cultura. Faz parte da cultura organizacional. Isso é que é a grande mudança. Pois. E faz diferença. E faz completamente a diferença. Obviamente que para o bom clima da empresa é importante que as pessoas se sintam num ambiente seguro, que as pessoas se sintam... Aliás, nós fazemos análise de clima todos os anos. Todos os anos perguntamos aos nossos colaboradores o que é que acham da sua equipe, do seu chefe, da comissão executiva. E publicamos os resultados. Ou seja, responsabiliza as pessoas. Publicamos os resultados e depois fazemos um benchmarking com todas as unidades do Grupo Heineken. Como é que a nossa comissão executiva posiciona face à comissão executiva de Espanha? Isto é um desafio permanente. Portanto, é uma competitividade, independentemente da competitividade externa, há uma competitividade interna. E isso funciona bem. Lénia, última pergunta. Nós estamos num mercado muito competitivo, muito difícil hoje em dia, onde a falta de mão de obra é gritante. Nós sentimos isto nas empresas com quem andamos a falar. Mesmo aqui no âmbito das iniciativas da AGAs. Vocês, no processo de contratação, notam que estes aspectos numa empresa e estas preocupações, por exemplo, com inovação, com prevenção, com segurança, fazem diferença na motivação das pessoas? Fazem diferença porque, assim, lá está, mais uma vez, é uma área de alto risco.
É uma área em que as pessoas estão constantemente em risco. E, não vou mentir, às vezes já conseguimos ir buscar às outras empresas pessoas, não porque damos melhores condições a nível salarial, mas porque temos melhores condições a nível de segurança, a nível de APIs, a nível de prevenção. Nós preocupamos-nos realmente com as pessoas e com a vida delas, e trazê-las para casa em segurança é o nosso modo diário, e isso sim faz diferença. Por muito pequenina que seja, já se começa a notar. Hoje em dia o mais importante já não é o salário, é sim as condições, a segurança, o bom ambiente organizacional e aquilo que oferecemos para além disso. É aquilo que se chama salário emocional. Salário emocional, sim. O salário emocional faz cada vez mais diferença. Faz cada vez mais diferença, e no nosso caso, se estivermos a falar da segurança da própria pessoa, da diferença que faz no final do dia a melhoria e desta prevenção, faz toda a diferença. Bom, chegamos ao final deste painel. Eu gostava de voltar a realçar isto. Seguros são prevenção, não é indenização. Isso faz toda a diferença, sobretudo naquelas empresas onde há figuras fundamentais do processo produtivo, que se ficarem em casa, nós podemos ir buscar pessoas de fora. Não têm o conhecimento e o track record da companhia, e isso provoca quebras significativas na produtividade e também na produção. Vamos ficar por aqui. Vamos tomar o nosso lugar. Marta, até ao próximo painel. Muito obrigado.